Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom, hoje a gente vai conversar sobre A Mais Recôndita Memória dos Homens, do Mohamed Mugar-Sah, né, que ganhou o prêmio Goncourt e saiu agora no Brasil pela Fósforo recentemente, há uns 2 meses. E bom, gente, esse livro aqui foi uma das leituras assim que mais me pegou nos últimos tempos. Eu não considero esse livro aqui o melhor livro que eu li esse ano, melhor coisa, mas ele com certeza é um livro que vai me perseguir aí por muito tempo. Geralmente eu costumo gravar os vídeos assim que eu termino de ler os livros, eu termino de ler, fecho e venho gravar, falar o que eu tô sentindo, que eu acho legal essa coisa de, tipo, você terminou e você precisa falar com alguém. E só que esse daqui eu terminei de ler ele ontem, esperei o dia de hoje passar um pouco pra eu, enfim, assentar tudo que eu tava sentindo em relação a esse livro, e até agora eu não consegui, então eu acho que ele vai ser um livro que vai me perseguir aí ao longo do tempo. Pode ser que ele se torne um favorito da vida, né, não sei, enfim, vai depender muito de como ele vai ressoar em mim, mas eu acho que tem grandes possibilidades. Mas no momento ele não é meu livro, não é um dos meus livros favoritos da vida, mas ele é um dos, com certeza, que mais me fizeram pensar e refletir sobre diversas questões. E, enfim, quando esse livro saiu, há uns 2 meses atrás, eu tava num período de leitura muito meio bad, assim. Não é que eu estivesse lendo só livros ruins, mas, assim, eu li um livro bom, aí depois li um livro mais ou menos, aí depois li um livro ruim, e aí meu ritmo de leitura tava meio, tipo... E eu não sei vocês, gente, mas, assim, isso não é uma obrigação que eu sinto, tá? É uma coisa, questão de puro hábito, né? Enfim, que é o seguinte, eu todo dia preciso ter um momento pra sentar, pra ler, né? Tipo, pelo menos nem que seja 10 minutos, eu preciso ler alguma coisa porque o meu corpo pede isso, né? Como se fosse um vício. Vai ser ridículo eu estar falando isso, porque vai parecer aquela coisa, eu sou muito viciada em livros, não sei o que. Não é porque pra mim vai ser mais fácil fazer essa alegoria assim. Vamos supor, você é fumante, no meu caso, sou fumante. E aí você tá acostumado a fumar tal cigarro, né? Todo dia, blá, 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 blá. E aí, certo dia, tem um outro cigarro, porque o cigarro que você queria não tinha lá na conveniência depois pra você comprar. E você compra um outro cigarro, que não é aquele que você tá acostumado a fumar, e aí você acha ruim, você não quer, sabe? Tipo, e ao mesmo tempo você quer fumar, mas fica naquela coisa. E é isso que eu sinto quando eu pego livros que, enfim, eu não tô curtindo tanto, ou livros que eu acho muito arrastado, que é aquela coisa, né? Eu tenho esse hábito de ler, e aí eu pego pra ler e não me satisfaz, sabe? E é chato, aí eu continuo, porque por puro hábito, gente. Assim, eu confesso que eu queria ser uma daquelas pessoas que abandona facilmente livro. Eu não consigo, porque eu tenho esse hábito. Então, assim, eu já tô com aquele livro ali, então vou dar ali mais uma chance, vamos lá, vamos ver o que é que acontece. E é basicamente isso, eu tava num período mais ou menos assim, de leituras. E quando saiu, eu fiquei curioso. Alguns clientes tinham lido em francês, tinham me recomendado bastante. Só que aí eu falei, não sei, né? Tipo, 400 páginas, e eu não tava muito pronto. Aí eu adoro livros grandes, assim, eu adoro livros grandes. Meu livro favorito da vida é Uma Vida Pequena, que é um catatal, né? E, enfim, demorei, mas vamos hoje conversar sobre esse livro, que é um livro, assim, que, como eu falei pra vocês, mexeu comigo, assim, de maneiras que eu não tava esperando. E, apesar de tudo, ele é um livro que mexe com você, e ele é um livro de trama, assim, uma trama muito bem redondinha, que me surpreendeu, porque eu pensei assim, tá, quando começou a surgir várias questões ali dentro do livro, eu pensei, então, a gente vai ter alguns buracos ou coisas propositais que vão ficar em abertas, mas não, esse livro aqui, pra quem gosta de um bom romance, aquele romance de fôlego, é perfeito, porque ele é muito fechado, ele é um círculo fechado, então assim, nada sobra dele, tipo, ele não tem nenhum risquinho pra fora, ele é um livro fechadíssimo, assim, ele é que nem esse sol aqui, né, eu diria, esse sol aqui é fechadinho e tal. E bom, sobre o que vai se tratar a Mais Recôndita Memória dos Homens? Esse livro aqui, ele tem uma história bem simples, que muita gente compara ele ao Roberto Bolanho, mas eu acho que além do Roberto Bolanho tem uma influência muito forte da Dona Tarsh, eu não sei, tá? Tudo bem, o do Roberto Bolanho é visível porque o título vem de uma citação que tá na epígrafe do livro, que, enfim, é dos Detetives Selvagens. Só que da Dona Tarsh me lembra algumas questões, eu vou voltar a isso ao longo desse vídeo. E bom, sobre o que vai se tratar o Mais Recôndita Memória dos Homens? Aqui nesse livro a gente vai acompanhar o Fei, que é um rapaz senegalês, né? Que é um autor, que ele tá morando ali na França. E ele acabou de publicar um romance, ele publicou um romance há pouco tempo, chamado Anatomia do Vazio. E ele tá ali naquele negócio de publicar um segundo livro, né? E de também tentar se encontrar ali na escrita, de saber quem ele é. Ele tá passando pelos growing pains, né? Dos 20 e tantos anos. Ele tá ali querendo se situar onde qual é o lugar dele no mundo, qual é o lugar dele na sociedade francesa, e enfim, né, e qual é a relação dele com o Senegal. E o que vai acontecer é o seguinte, alguns anos antes, na adolescência do Fei, o Fei, ele acaba lidando, parando para ler um compêndio de literatura africana escrita em língua francesa, e ele encontra um autor chamado T.C. Elimani,
que foi ali, então, considerado um autor que teve uma grande obra-prima. O primeiro livro dele, primeiro e único livro dele foi uma grande obra-prima, e logo depois esse cara sumiu, né? E ninguém sabe o que foi que aconteceu. O livro, que é o Labirinto do Inumano, que é o do Elimani, ele também sumiu, saiu de circulação. Então, assim, aquele tipo de livro que ninguém consegue achar, aquele livro raríssimo. E ninguém sabe qual foi o paradeiro dele, ninguém, assim, sabe, tipo... E quando o livro do Elimani, que é o Labirinto do Inumano, saiu, rendeu muitas críticas, muitos debates, enfim, e tem toda uma história por trás disso, né, porque é toda uma questão da literatura senegalesa ali na França, do pré-Segunda Guerra, etc. E esse cara, o T.C. Elimani, sempre meio que ficou ali na cabeça do Fei, até que certo dia, o Fei, por um acaso do destino, ele acaba conhecendo uma mulher que tem um exemplar do Labirinto do Inumano. E essa mulher vai, então, ali emprestar o Labirinto do Inumano pro Fei. E ele vai ler, e isso vai mudar meio que a vida dele, porque ele vai começar a entrar ali numa busca por esse T.C. Elimani. Quem era essa pessoa? Será que ele realmente existiu? Será que era um pseudônimo? Enfim, e a gente vai acompanhar o Fei nessa longa busca para saber quem foi esse autor ali que publicou uma grande obra-prima, que é um livro que arrasa todo mundo que o lê, e tentar descobrir o que foi que aconteceu com esse homem, quem era ele, né? Então a gente vai ter aqui um grande romance enfim, um romance biográfico sobre o T.C. Elimani. E uma das coisas que é muito interessante aqui, nesse livro, é porque realmente a sensação que dá... Ui, eu tô batendo a perna na mesa, então deu uma tremida. Mas a grande sensação que dá quando a gente começa a ler o A Mais Recôndita Memória dos Homens é de que essas pessoas, esses livros que são aqui citados, realmente existiram. A gente tem alguns autores que vão aparecer, autores reais, tipo Susan Sontag e o Gombrich, enfim, alguns autores que existiram mesmo na vida real, artistas no geral, e a gente vai ter então aqui várias outras obras que, enfim, não existiram, mas é tão bem contado e é tão bem construído que parece que eles realmente existem, sabe? Tipo, você dá vontade de entrar assim, me cocei muitas vezes pra entrar no Wikipedia pra ver ali, né, se realmente era o caso, que é uma coisa que aí entra a questão do Bolanho, que o Bolanho faz muito bem, né? O Bolanho, ele tem essa coisa, e aí volta aqui nesse livro, né, essa coisa de artistas que eles são engolidos pelo tempo, e eles meio que, assim, aquela pesquisa sobre quem é, né, e tipo, de tentar montar um quebra-cabeça que, independentemente de tudo, esse quebra-cabeça ele vai ser incompleto, porque a gente nunca consegue chegar ali no ponto-chave, né, ou nos pontos cegos da vida de uma pessoa, né. O Javier Cercas já falava disso, né, tem um texto que eu li pra faculdade há muitos anos atrás, que falava sobre essa questão dos pontos cegos dentro da literatura, né, que é esses pontos que a literatura não consegue chegar, ou de que vários outros meios históricos, geográficos, eles não conseguem chegar. E o Bolanho tem muito disso, em várias partes aqui, eu não li Os Detetives Selvagens e nem o 266, que são os dois grandes livros do Bolanho, mas em vários momentos aqui me lembrou muito os outros livros do Bolanho que eu li, me lembrou muito em especial o Estrela Solitária, Estrela Distante, né, que é um livro que eu adoro. Eu sempre confundo Estrela Solitária, porque tem um livro também do Rui Castro sobre o Garrincha, que se chama esse livro. Mas tem esse título. Mas me lembrou muito Estrela Distante. E em alguns momentos também me lembrou muito Literatura da América, que é aquela coisa cheia de referências de coisas que não existem, né? De uma biblioteca, de um acervo que não existe. Eu acho muito mágico quando os autores conseguem, assim, criar livros dentro dos livros, né? E, tipo, criar ficções dentro de ficções. E, enfim, ser uma coisa ad eterno. E, enfim. E, assim, esse livro aqui, ele tem uma coisa que ele me pega muito, né, durante a leitura, é porque o texto do Mohammed, ele flui muito bem, ele tem uma cadência que você não consegue parar de ler, então você fica muito curioso, e esse é aquele tipo de livro que ele vai, tipo assim, ele vai te dando as coisas aos poucos, né, ele não te entrega tudo de mão beijada, por isso que eu fiquei muito preocupado, até a metade do livro, se as coisas, elas iam realmente se encaixar, porque chega um momento que você fala assim, bom, não tem muito mais o que se saber sobre o Elimani, né, e não tem muito mais pra onde a busca do Fei, só que tem, e aí volta essa questão de que, assim, se a sua preocupação, no caso, quando você pega o início desse livro, é a coisa de se tudo vai se resolver, de que tudo vai ser entendido, tudo vai ser entendido. Não tem aquela coisa, assim, da percepção do leitor sobre, enfim, sobre qual é o destino ali daquela trama. Mas sim, uma questão que o Mohammed faz, assim, pra incitar o leitor, é questões mais filosóficas, e eu entro aqui agora no ponto que eu considero que tem uma influência, eu não sei, gente, a gente nunca vai saber quais foram todos os autores que o autor que tá escrevendo leu. Mas, assim, esse livro aqui, ele também me lembrou, em muitos aspectos, principalmente as interseções filosóficas, a Dona Tarshi.
em específico ao Pintacilgo. E eu não sei se isso é uma coisa boa, porque eu acho que isso pra mim são os momentos de quebra desse livro, assim, porque a trama em si é aquela coisa que você realmente fica muito preso, você fica muito curioso, porque cada vez mais ela se torna fascinante e ela se torna com muitas camadas, mas ao longo de 400 páginas, a gente vai ter ali diversas interseções filosóficas que o Mohammed faz que eu acho que pra mim não funcionaram. Pra mim se tornaram assim, essas partes, apesar de serem partes pequenas, coisas de 5 páginas ali, 5 páginas ali, elas pareciam assim, tomar uma coisa que parecia, sei lá, que você tinha lido 100 páginas, sabe? Só que aquele tipo de coisa, e aí me volta a Dona Tarshi, que é aquelas referências filosóficas, e eu não gosto muito disso, eu não curto muito isso, que é só pra mostrar assim, eu conheço, eu sei, e eu estou te mostrando que eu sei. Eu nunca gosto, em nenhum livro, gente, em nenhum livro, eu nunca gosto quando o autor ele precisa provar para o leitor de que ele sabe alguma coisa, ou de que ele tem aquele aparato intelectual. Assim, eu sempre parto do pressuposto de que a partir do momento que eu pego qualquer livro que seja, eu estou confiando nesse autor e ele não precisa me provar nada, ele precisa contar a história dele. E assim, essa coisa, eu sinto meio que... Eu já senti isso com muitos autores, já senti isso com a Haruo Nassar, eu sinto muito isso com a Dona Tarshi, assim, quando ele o Pintacilgo, eu era adolescente, então me deslumbrei com aquilo, só que olhando em retrospecto os outros livros e olhando o Pintacilgo hoje... É essa coisa muito exacerbada de você mostrar, assim, todo o seu conhecimento, que, no final das contas, ele não faz ali, ele não engrossa o caldo, sabe? E eu acho que isso acontece aqui em alguns momentos. Eu acho que é por isso que também eu senti um pouco de uma coisa assim, que eu geralmente, assim, isso me irrita muito quando eu tô lendo o livro. E aí você vê aquelas interseções do autor falando, não, sobre tal filósofo, e isso, tipo... não acrescenta nada na história, sabe? Tipo, tem algumas outras passagens aqui que são muito bonitas sobre a questão do ofício de escrever, sobre o que é escrever, né? Sobre o que é ler, sobre o que é que você se torna leitor, de como é que um livro toca a vida de uma pessoa ou da outra, etc. E aí, essas interseções meio que quebram meio que o meu encanto com esse livro no geral, porque eu acho que ele poderia ter sido um livro... Pra mim, eu, Rodrigo, como leitor, perfeito se ele não tivesse isso, porque realmente é uma coisa que eu não suporto. Não suporto. E eu conheço também várias outras pessoas que não suportam isso, porque é chato, sabe? Tipo, sabe, eu não quero saber disso. Tipo, ok, eu já tô gostando do seu livro, você não precisa me provar mais porra nenhuma, sabe? Tipo, e mesmo se você não estiver gostando, outro leitor que não estiver gostando, você não precisa provar isso pra ele também, sabe? Tipo, você só precisa fazer o que você quiser. E tudo bem, você quer fazer uma introdução filosófica? Faça, mostre, mas saiba que, tipo, nem todo mundo vai se... Uau, tipo, e isso também não vai te dar nenhum aval, nenhuma coisa... Isso eu tô tirando... Isso é uma opinião muito própria minha, tá, gente? Porque eu sei que tem pessoas também que ficam muito encantadas quando... Olha só como essa pessoa sabe, olha só a referência e tal. Que pra mim, isso e nada é a mesma coisa. Eu acho que eu prefiro muito mais a referência ali literária do coisa que, tipo, a referência filosófica, referência, tipo, olha só, intelectual, blá, blá, blá. Mas eu sei que isso tem um apelo para um outro público, que as pessoas falam assim, uau, que coisa foda, coisa inteligente, não sei o quê, mas pra mim, assim, tipo, sabe, tipo, nada, sabe? Isso e nada é a mesma coisa. Mas eu entendo todo o desenvolvimento disso para um certo tipo de público, principalmente para crítica, né, literária, que adora isso, adora essa coisa filosófica e fala, o niilismo, não sei o que, blá 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 blá. Ai, gente, preguiça, eu não gosto, tudo bem, você pode gostar, mas eu não gosto. Não gosto. Nem um pouco mesmo. Então, assim, eu acho que essa parte, tá? Pra não me estender mais nesse assunto, acaba meio que tirando pra mim uma certa magia que esse livro tem, mas ele ainda assim continua sendo um livro muito interessante. Ele é aquele tipo de história bem desabrochante, sabe? Então assim, ela vai desabrochando aos pouquinhos pra você vai ficando curioso, e aí quando você pensa assim, cara, não tem muito mais pra onde ir, aparece, e tudo se fecha de uma maneira muito... de uma maneira muito impressionante, de uma maneira muito interessante também. Enfim, eu não sei se eu curto tanto o final desse livro. Eu entendo e acho muito bonito todo o arco narrativo que existe dentro dessa história, né? Eu acho que ele é importante. E eu acho que é por isso que ele cativa tanto as pessoas, e com toda a razão, porque ele é realmente um livro muito cativante, uma história muito bonita, muito cativante, eu acho que é a palavra que poderia resumir o Mais Recôndito da Memória dos Homens. Ele tem isso, mas pra mim o final poderia ser uma coisa mais
literária no aspecto de, tipo assim, aqui ele é um livro cheio de referências ao Roberto Bolanho, ao Borges, enfim, esses autores que trabalham com livros dentro de livros, mas o Roberto Bolanho, por exemplo, e é uma coisa, né, toda vez que alguém tenta fazer uma coisa do Roberto Bolanho, nunca fica. No caso desse daqui, eu acho que ele cria um estilo muito próprio dele, né, ele faz uma coisa diferente em cima do estilo do Roberto Bolanho, que ao contrário do outro livro que eu li, que é O Vale que Tá Escrito, que saiu um vídeo anterior a esse no canal, que tem uma pegada meio Roberto Bolanho no final que pra mim não funciona de jeito nenhum naquele livro, e é que nesse ele se distancia um pouco no final do livro de longe do Roberto Bolanho, que o Roberto Bolanho ele gosta de deixar as arestas soltas, ele gosta de deixar esse mistério ali de a gente não saber muito bem o que foi que aconteceu, de daquela coisa de história meio mal contada, né, de histórias que vão sendo engolidas ali pelo tempo, mas aqui no Mais Recordes da Memória dos Homens a gente tem todo um negocinho fechado que eu acho muito bacana, eu acho muito legal, acho muito bonito narrativamente falando, assim, eu acho muito mágico autores que conseguem realmente fazer todo tipo sabe, tipo, começou aqui, termina aqui, sabe, tipo, aquele arquinho narrativo. Eu acho isso o máximo, eu acho que esse é o grande trunfo desse livro. A escrita do Mohammed também é um livro, assim, que te prende, que não consegue te largar, e ele é um livro, assim, que muitas pessoas podem considerar denso a princípio, mas ele não é, sabe, tipo, zero denso. Eu achei zero denso de umas partes filosóficas que eu falei assim, ai, que preguiça. Mas de resto, tipo, é um livro que você lê muito rápido, você fica muito curioso, os personagens, eles são muito carismáticos, eles são muito vívidos também, as referências literárias aqui que vão sendo criadas dentro desse universo também são muito palpáveis, né? Aquilo que eu falei pra vocês. Tem horas que dá vontade de você entrar ali no Google, procurar sobre uma obra que não existe. Mas enfim, foi um livro que realmente me trouxe muitas questões. Eu não quero entrar muito profundamente nelas, porque eu quero que vocês leiam esse livro, que depois a gente pode fazer, sei lá, um clube do livro sobre ele, porque ele rende assunto, ele é aquele tipo de história que, como eu falei pra vocês, não é o melhor livro que eu li na minha vida, não é o melhor livro que eu li, por exemplo, esse ano, mas é um livro que vai me perseguir. Assim, eu acho que o Mohammed queria isso, né? E eu acho que dentro desse livro a gente tem personagens que são perseguidos por livros. E eu acho isso incrível. Eu acho que qualquer autor ou autora que consegue produzir uma obra que ela vai ali voltar para o leitor, né? De que não vai ser aquele livro... Porque tem vários livros que a gente adora e, assim, a gente ama quando tá lendo. Mas depois que você fecha a página, talvez, assim, você vai lembrar muito legal, etc e tal... Mas vai ficar no canto da estante, assim, favoritinho. Mas você, talvez, assim, ele não vai te perseguir. Agora tem livros como esse que, tipo, ele vai, assim, correr atrás de você, sabe? E não tem muita escapatória dele. E que eu acho isso um mérito incrível, incrível. O Mohammed, eu acho que, assim, é a grande obra-prima dele. Eu acho, sei lá, depois de uma pessoa escrever um livro como esse, assim, um livro tão grandioso, um livro tão único, tão especial... É difícil fazer outro livro assim, né? Que é tipo, sabe? Eu não sei, vou ficar curioso pra ver o que é que ele vai escrever depois disso. Ele tem até um livro publicado aqui no Brasil que se chama Homens de Verdade, que eu fiquei muito curioso pra ler, mas vou dar um tempo, porque eu acho que esse livro aqui ele precisa assentar, sabe? Eu acho que de tudo ele ainda não assentou, mas assim, gente, é uma leitura que realmente me surpreendeu. Muita gente tá falando isso, né? Tipo, muita gente tá falando assim, eu tô achando ele muito superestimado ali, mas também não achei lá essas coisas. Eu achei lá essas coisas sim, tá? Mas eu entendo quem acha superestimado, etc, porque vai com aquela expectativa muito grande. Eu fui assim com expectativa ok, e fui muito surpreendido. Foi realmente uma leitura muito, 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 muito interessante. Tem muito sobre cultura senegalesa aqui nesse livro também, que é muito legal de se conhecer. Eu nunca tinha lido nada do Senegal, então valeu muito a pena, assim. Ele é realmente um livro muito grandioso em diversos aspectos. Ele, pra mim, ele é como se fosse uma montanha-russa, né? Tem aqueles momentos de pura adrenalina, pura emoção, e tem aqueles momentos que você só quer que acabe logo, e tá tudo bem. Eu acho que os bons livros, eles são assim, né? Nem tudo precisa ser perfeito, e até porque é muito difícil manter aquele ritmo alucinado, etc, com um livro de 400 páginas, gente. É difícil. E assim, tudo que ele faz aqui tem um propósito, tem um motivo. Nada nesse livro está aqui por acaso. Sabe aquele filme que você vê e tem um roteiro perfeito, de que até a posição do sofá ali naquela sala, que está sendo gravada a sala, tá ali por algum motivo? Então, é isso daqui. Esse é realmente um grande, grande, grande livro. É um livro que, assim, que eu recomendo pra todo mundo, principalmente pra quem gosta muito de livros, pra quem gosta muito desse universo metaficcional de livros dentro de livros e, enfim, universos e artistas que não existem e vidas dessas pessoas, etc. Vale muito a pena, realmente foi uma leitura
que pra mim me marcou muito e vai continuar marcada, assim, eu fico muito feliz quando eu pego esse tipo de livro, gente, porque é realmente especial, não é qualquer livro, e vocês devem ver, acompanhar aqui o canal, porque eu sou muito emocionado, eu amo muito, muitos livros, mas é aquilo que eu falei pra vocês, amo muito, muito aqueles livros, naquele momento que eu li, e são livros ótimos e com todos os méritos e qualidades literárias, mas agora é um livro que te marca, que você vai lembrar dele, de que ele vai ali continuar te perseguindo, de que ele vai continuar crescendo dentro de você, são muito poucos, e o Mais Recôndito da Memória dos Homens é isso. Por isso que eu tô abraçadinho aqui com ele, porque ele é um livro muito, assim, sabe, aquele tipo de livro que ele vai ficar com você, né? E é aquele tipo de livro que mesmo você não gostando, ele vai voltar na sua cabeça, sabe? Porque ele vai voltar. É aquele tipo de livro que marca. É aquele tipo de livro que marca, enfim. E aí eu já comecei o vídeo falando que ele não foi um dos meus livros, ou o melhor livro que eu li esse ano, mas talvez daqui a alguns meses possa ter sido, sim, o melhor livro que eu li no ano. Pode entrar, assim, no hall de 4 livros favoritos da vida, 3 livros favoritos da vida. Não sei, vamos ver como é que ele vai sobreviver aqui no meu coração, na minha cabeça. Mas, enfim, quero que vocês saibam que eu gostei muito desse livro. É um livro que eu recomendo fortemente. Ele não é aquele tipo de livro que é assim, ai, eu, Rodrigo, amei, e as outras pessoas com certeza irão gostar. Esse é um livro, assim, que ele realmente uma trama envolvente. É um livro que ele tem, assim, uma mensagem, uma coisa especial. E é um livro que, assim, eu realmente quero, porque ele é uma boa história, né? Porque tem livros que são muito bons, mas que são apenas uma voz narrativa que você acha muito boa. Esse aqui não, esse a gente tem uma voz narrativa muito boa e a gente tem uma história muito boa, sabe? Aquelas histórias emocionantes, assim, grandes histórias que ficam marcadas pra sempre, sabe? Tipo, sei lá, Titanic. Né, aquela coisa que fica na sua memória, sabe? Tipo, você pode esbarrar com ele daqui a 10 anos e vai falar assim, caraca, aquele livro sobre isso, sobre aquilo. Então, assim, eu acho muito mágico quando isso acontece. E fico muito feliz de fazer esse tipo de leitura e fico muito feliz de estar compartilhando esse livro com vocês. Sério, gente, podem ir sem medo, é um livro de 400 páginas. Tá hypado, sim. E eu acho que com razão, tá? Assim, muitas pessoas podem, assim, não vão ler esse livro achando assim, vai ser o melhor livro que eu li na minha vida, vai ser a melhor leitura. Não vão, assim, tipo, vou ler uma história. E se ela te pegar, pegou, ok. Se ela não te pegar, tudo bem também, né? Tipo, mas, assim, é aquele tipo de livro que mesmo às vezes você achando mediano, ele vai ficar ali com você. Eu acho isso muito mágico. Muito mágico. Porque, assim, tem livros que eu detesto, mas eles me voltam na cabeça, né? E eu acho que isso é um mérito muito bom, assim, mesmo eu não tendo gostado. E é isso, gente. Acho que eu tô falando demais, tô ficando com sede. E, enfim, leiam Mais Recôndito da Memória dos Homens. Vocês vão encontrar nas livrarias mais próximas de vocês. É publicado pela Fósforo, né? Como eu falei pra vocês. E ganhou o prêmio Goncourt. Olha só que chique. Com muita razão. E é isso. Vou ficando por aqui, tá bom? Leiam se vocês já tiverem lido. Comentem aqui que eu quero conversar, trocar figurinhas sobre esse livro maravilhoso. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui, tá bom? Grande beijo e até o próximo vídeo.